Salve, salve, galerinha. Tô aqui intrometendo na aula do Cid. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, eu tô falando no microfone dele, que boiolagem. Galera, é o seguinte, a gente vai sortear agora 2 super revisões. Vai falando aí, se o pessoal não estiver ouvindo. Fala aí, moçada. O negócio é o seguinte, promoçãozinha, bala, tá? Para 2 unidades do Bora, tá? Alfenas, respondendo a questão de matemática. E Paraíso, Geografia, tá? Se por um acaso você não escutar o que o Gaspar falar, aí eu esqueci o nome do meu chefe, do Gaspar falar, você, por favor, ele vai falar no meu pescocinho aqui, porque só tem um microfone, né? Tá foda isso, viu? Tá ridículo. É o seguinte, a pergunta de matemática é simples. Qual a altura de um triângulo equilátero de lado 6 centímetros? A primeira pessoa de Alfenas, que não é aluno do Bora, que responder vai ganhar super revisão 100% segunda-feira. Fala aí, Gaspar. Repete de novo, por favor. A altura de um triângulo equilátero de lado 6 centímetros. Perfeito. Responda. E vai ganhar uma bolsa em Alfenas. A resposta tem que ser no Telegram. Tá, geografia, tá? Eu quero apenas uma característica fitogeográfica que difere a Caatinga do Cerrado. Uma, tá? Qual a característica que difere a Caatinga do Cerrado? Acertou? Ganhou uma promoção no Bora de Paraíso. Falou? Mais tarde, do Bora de Rio Pardo. De Gospé já foi feita. Falou? Beleza? Boa aula aí, meu velho. Valeu, meu queridão. Obrigadão. Vamos lá arrebentar. Mais tarde tem nós. Fala aí, galerinha. Como é que tá? Belezinha? Podemos começar? Bora. Tranquilinho? Vamos lá. O negócio é o seguinte. Hoje vamos trabalhar, tá, com uma questão que é indispensável para o Enem. Vamos falar um pouquinho do que a gente chama de domínios morfoclimáticos. Você se fala, Sidney, é importante? Não, é mais que importante. Domínio morfoclimático, a gente está falando das características físicas de um determinado espaço. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção a vocês é o seguinte, o conceito de espaço. O que é o conceito de espaço? Vamos dar uma passada aqui, por favor. Olha só, dá uma olhada aqui. Quando eu me refiro a domínios morfoclimáticos, a primeira coisa que eu me preocupo com você, meu querido, é você confundir com vegetação e bioma. Não é a mesma coisa. Mas, gente, não é a mesma coisa. Vegetação, presta atenção, vegetação é nada mais, nada menos do que as características fitogeográficas do espaço. Então, se por acaso na prova, e pode cobrar, se cobrar de vocês o que é ou quais são as características fitogeográficas da Amazônia, você pode falar de folha? Pode. Pode falar de vegetação de galhos? Pode. De raiz? Pode. De porte arbóreo, herbáceo, arbustivo? Pode. Posso falar, Sidney, do clima? Não pode. Clima não é característica fitogeográfica. Solo não é característica fitogeográfica. Paisagem natural, geologia, não são características fitogeográficas. Fechou? Tá? Então presta atenção. Falou com vocês características morfoclimáticas, você tem que abranger algo mais. Vamos pensar numa paisagem? Olhou pela janela, o que você vê? Você vê serra? Você vê montanha? Você vê paisagem? Você vê planície? Você vê planalto? Isso faz parte do morfo. Morfo é o quê? Forma. Características morfo. A forma do relevo é importante. Quer outra coisa? Clima. Você não consegue trabalhar com a vegetação sem interpretar o clima. Vamos pegar aqui. Amazônia. É uma vegetação densa? É. E muito. Isso está condicionado à água ou não está? Está. Toda vez que eu penso em floresta, se eu não associar as características climáticas, eu não estou associando ao morfoclimático. Eu estou falando apenas de vegetação. Tá bom, Sidney, mas aí você fala comigo que vegetação é fitogeográfica, você fala que morfoclimático é a paisagem, é a interação dos elementos entre clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. Então o que é o tal do bioma? Bioma, bio é o quê? Vida. Falou com você de bioma, nós estamos falando de vida. O que é vida? É fauna, é flora. Estamos falando de algo um pouco mais. Estamos falando de ecossistema, de relações bióticas, abióticas. Estamos falando de relações harmônicas, desarmônicas, comercialismo, parasitismo, predatismo. Um conjunto de ecossistemas formam um bioma. Então, quando você fala só da vegetação, você está falando das características fitogeográficas. Se você fala de bioma, você vai interagir as características fitogeográficas com o que há de bio no meio. Nós estamos falando da fauna, da flora. Agora, quando eu falo morfoclimática, aí a gente agrega valor. Morfoclimática tem a ver com relevo, sim. Tem a ver com a vegetação, tá? Tem a ver com o solo. E aí, qual o nosso autor referência em domínios morfoclimáticos? 1970.
teve um cara chamado de Aziz Absaber. Inclusive morreu recentemente, um excelente geógrafo, tá? Então, o Aziz Absaber classificou, aqui ó, dá uma olhada, todo e qualquer morfoclimático está associado primeiro a uma área. Então, ele condiz com uma área grande. Um espaço morfoclimático tem que ter uma área. Além da área, tem que ter biodiversidade. O que é biodiversidade? É a variabilidade de espécies, tá? Outra coisa, e o espaço? Como é que está o relevo? Está alto, está baixo, né? É um relevo acidentado, é um relevo plano? Isso faz parte da paisagem. Que é outra característica, o solo. O solo é permeável? Impermeável. Fértil? Não fértil? Ácido? Isto faz características de um morfoclimático. O Aziz Absaber também pensou no clima. Como que eu vou entender a paisagem da Caatinga sem entender que é um clima semiárido? Como é que eu vou entender a paisagem da Amazônia se eu não vou entender que é um clima úmido, equatorial? O sul do Brasil é frio, tá? O sudeste brasileiro é mesotérmico. Tem a altitude, o relevo é importante. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Então, quando eu me refiro a domínios morfoclimáticos, é tudo aquilo que a vegetação tem. É tudo aquilo que o clima tem, que o relevo tem, e entre outras características. Isto inclui solo, isto inclui hidrografia, perfeito? Agora vamos dar uma atenção aqui. Presta atenção nisso daqui. A primeira coisa é você não confundir vegetação com bioma. Vamos lá? Olha só, isso é um mapa de biomas, de morfoclimáticos. Isso daqui é um mapa de vegetação. Você percebeu uma coisa extremamente interessante? Entre os domínios morfoclimáticos, nós temos uma área branca. Olha aquela área branca ali. O que significa aquela área branca? Aquela área branca está associada a uma área que não é nenhum nem outro. Quando você sai da floresta amazônica, você acha que você vai dar de cara com cactos? Você acha que vai tropeçar numa floresta e cair em cima de um semiárido? Não vai. O Aziz Absaber, ele entendeu que entre um bioma, entre um morfoclimático e outro, nós temos áreas de transição. A biologia usa um termo interessante chamado de ecótono, tá? Estas áreas brancas, elas são chamadas de ecótonos. Quando eu me refiro à vegetação, eu vou perceber que a vegetação, ela não tem a mesma disponibilidade. Então vamos lá? Olha só. Isso é porque deveria estar funcionando. Ah, funcionou. Obrigado, meu querido. Tive uma assistência aqui agora ali de fora. Olha a vegetação. Quando eu olho a vegetação da Amazônia, ela faz congruência com a vegetação do Cerrado sem me preocupar com o que nós chamamos de ecótonos. Agora, quando eu me refiro ao domínio morfoclimático, eu já não consigo isso. Por quê? Entre o domínio amazônico e entre o domínio do Cerrado, o relevo muda, mas gradativamente. A vegetação muda gradativamente. O clima muda gradativamente. Então, se você pensar, por exemplo, a vegetação, olha só o relevo. Tá? O Aziz Absaber, ele fez uma classificação do relevo também na década de 70, não foi o primeiro, tá? Que fique claro isso. Vamos lembrar daquela aula? Haroldo de Azevedo foi a primeira classificação do relevo brasileiro na qual você considera dois critérios: a altimetria e a forma do relevo. Se o relevo é alto, ele é chamado de planalto. Acima de 200 metros, vamos chamar de planalto. Abaixo de 200 metros, eu chamo de planície. Isso era um conceito de 1940 a 1960. Veio o Absaber, deu uma elaborada melhor. O que o Aziz Absaber falou? Olha, tá bom, tem lugares que são altos, acima de 200. Tem lugares que são baixos. Entretanto, é importante a gente perceber que sobre o relevo atuam o que nós chamamos de agentes exógenos. Clima. Água mole, pedra dura, tanto bate até que vai desgastando, correto? Pega uma vegetação, pega um clima, pega um relevo, junta aquilo ali. Se eu tiro a vegetação, o clima sobre o relevo faz com que o relevo desgaste. Esse relevo só se desgasta porque ele é mais alto. Isto, para o Aziz Absaber, será chamado de planalto. Quando eu me refiro a um espaço no qual o sedimento cai sobre o relevo, a gente vai chamar isso de planície. Tá bom, Sidney, mas quando eu olho um mapa, por exemplo, no sul do Brasil, vamos lá, Planalto Uruguaio, sul rio-grandense. Qual que é a tendência? Para o Haroldo de Azevedo, aquilo era uma planície. Aí você fala, por que é planície? Porque é uma área abaixo de 200 metros de altitude. Entretanto, na classificação atual, Aziz Absaber vai dizer para você o seguinte: o Rio Grande do Sul, na região das Coxilhas, é um planalto. Você fala, é planalto porque se é abaixo de 200? É planalto porque é um processo de erosão. Relevo tem erosão, cai. Relevo tem sedimentação, recebe. Sedimentação, planície, erosão, sai o material. Perfeito?
Olha só essa outra característica. Clima. O Brasil é um país que predominantemente está numa região intertropical. Queridão, tem como a gente ir para o quadro agora? Vamos embora? Vamos? Então vamos. Olha aqui. Presta atenção uma coisa. Quando eu me refiro ao quadro aqui, ó, pensa o seguinte. Vamos pensar na Terra? A Terra está aqui. Isso daqui é a linha do Equador. Isso daqui é o Trópico de Capricórnio. Isso aqui é o Trópico de Câncer. Né? O Brasil é um país extremamente bem posicionado. Vamos colocar o Brasil aqui? Quando eu penso no Brasil, nós temos aqui os raios solares que incidem sobre a superfície terrestre. Olha aqui. Quando eu falo dos raios solares, no Equador, o raio tende à perpendicularidade. Quando eu me refiro aqui nos trópicos, ele tende a ser um raio oblíquo. Quando ele passa pelos polos, ele funciona como uma tangente. É óbvio e evidente que entre os trópicos nós temos uma incidência solar mais intensa. Perfeito? Então, o Brasil, predominantemente, é um país equatorial, é um país tropical e um país com uma pequena quantidade no clima subtropical. Então, se eu pegar aqui, vem aqui, o Brasil, vamos pegar no território brasileiro. Isso aqui é o nosso Brasil. Vamos fazer o nosso Brasil aqui, tá? Ok? Olha só. O Brasil aqui tem o clima equatorial, cortado pelo Equador. Eu tenho aqui o clima tropical, perfeito? Quais seriam os grandes climas brasileiros? Nós temos aqui o clima equatorial, olha aqui. Nós temos o clima tropical e nós temos o clima subtropical. Parte do Brasil é quente e úmido. Parte do Brasil é mesotérmico e a parte do Brasil do Sul é mais fria. Agora eu te pergunto, o Brasil predominantemente, ele é tropical? Claro que é. Só que existem fatores que interferem nisso. Olha aqui. Perto do litoral, a gente chama de tropical litorâneo, perfeito? Perto da região do semiárido, a gente chama de tropical semiárido ou tropical seco brasileiro. Vamos pensar no relevo aqui? Isso aqui é a região dos mares de morros. Quando você olha aqui, ó, você está pensando nas serras. Vamos pensar nas serras de Minas? Olha aí. Quando você fala nas serras de Minas, a região serrana, ela é caracterizada por relevo mais alto. Isso faz com que a temperatura caia. Então isso aqui é o famoso tropical de altitude. Agora, não é tropical semiárido, não é tropical litorâneo, não é tropical de altitude, o que sobramos é o tropical típico, perfeito? Então quando eu volto ao tropical típico, pensa comigo. Vamos voltar lá para os slides, meu querido? Olha aqui. Quando eu me refiro ao Brasil, o clima, olha aqui, o quente, que é o vermelho, é o clima que a gente chama de equatorial. Quente, chuvas abundantes o ano inteiro, tá? Só que não são bem distribuídas. Cuidado com isso. Caiu na prova para vocês, chuvas bem distribuídas, você vai marcar o sul. O sul tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo. O que justifica a araucária, o que justifica os pampas. Aqui na Amazônia, não. Nós temos chuvas intensas o ano inteiro, tá bom? Agora, olha só. Quando eu coloco ali o amarelo, lembra que nós discutimos? A região é do clima semiárido. É o clima da Caatinga. A Caatinga é caracterizada por um clima quase seco. Daí a vegetação ser adaptada a isso. Nós vamos ver daqui a pouco. Olha o laranja. É a região marcada pelo tropical típico, que é o que a gente chama de cerrado. Essa região, ela é verão quente e úmido, um inverno frio e seco. Então você tem uma sazonalidade no que diz respeito ao clima e, consequentemente, a vegetação vai corresponder. Vamos pensar no verde. Olha ali os mares de morros. Olha a região mais alta, uma região sujeita a chuvas orográficas. É a região na qual você vai ter a floresta, a Mata Atlântica, tá? Predominantemente naquela região. Vamos pensar ali na região rosa, litorânea, costeira. Além de você ter a base da Mata Atlântica, ali você tem os mangues e restingas. Vegetação litorânea, adaptada a muito sal, tá? Hidrófila como a Amazônia. Entretanto, a Amazônia é água doce. Quando eu pego no litoral, água salgada, perfeito? E no sul? Olha ali aquela mancha escura no sul. O clima subtropical. Naquele subtropical eu tenho as araucárias, mas também eu tenho os pampas. Qual é a diferença, Sidney? Se ambos são subtropicais, se ambos são abaixo do trópico. A questão é, as araucárias, elas só se reproduzem acima de 500 metros. Quando eu me refiro a 500 metros de altitude, eu estou falando de uma vegetação que, além de latitudinalmente ser fria, ela é alta. Então as araucárias eu até posso encontrar em Minas, eu até posso encontrar em São Paulo, desde que eu esteja no alto da serra. Agora, no Rio Grande do Sul,
Quando eu me refiro ao clima que é mais frio, então, normalmente, o clima subtropical, ele é adaptado a esse tipo de vegetação. Mas tem que ser em altitude. Ah, Sidney, mas eu já vi, por exemplo, araucária perto do litoral. Com certeza. Eu já vi araucária em regiões mais baixas. Com certeza. A diferença é que isso foi plantado, eu te garanto. Você vai perceber que vegetações de araucária na região do litoral ou na região abaixo, ela não produz o pinhão. Ela não se reproduz. Não tem pinhão em vegetação de araucária baixa. Por isso que os pampas, como eu disse a vocês, que para o Haroldo de Azevedo, numa planície, desenvolve os herbáceos, os arbustivos. Na vegetação de serras, que é mais alta, vai desenvolver a araucária. Fechou? Belezinha? Vamos voltar para o quadro, meu querido, por favor? Olha aqui. Se eu voltar para o quadro, olha aqui. Vamos pensar no quão o clima é importante, tá? Quando você for falar de biomas, presta atenção aqui. Vamos pensar no Brasil, vamos pensar na floresta amazônica. Olha aqui. Vamos pensar aqui de novo no Brasil, tá ok? Vamos pensar aqui. Aqui nós temos a região do Planalto, tá? Das Guianas. Aqui nós temos a região do Planalto Central. Esse meio aqui é o que a gente chama de planície amazônica. O que tem no meio da planície amazônica? Tem um rio que vem aqui. Tem um rio que vem aqui. Isso aqui são os famosos rios Negro e Solimões. A cidade no qual eles encontram é chamada de Manaus, perfeito? Vamos fazer de conta que você fez uma viagem. Sidney, eu quero fazer uma viagem daqui até aqui. Vamos fazer essa viagem? Vamos sair aqui de Roraima, vamos passar pelo Amazonas e vamos chegar aqui no Mato Grosso, fechou? Se eu sair daqui e vir para cá, olha só, eu ando na região das serras, depois eu passo pela região da planície, passo pelo rio e venho para a região das chapadas, fechou? Tá, se a gente não entendeu, vai embora. Vamos aqui, ó. Eu tenho aqui um relevo, olha só, tá? Isso daqui é o que a gente chama de planície. Aqui é o relevo, aqui é uma depressão, aqui é a planície, o leito do rio e aqui são as chapadas do Planalto Central. Olha aí, galerinha. Perfeito? Vamos pensar o seguinte, se eu tenho um relevo desse, aqui está o rio Amazonas. Fechou? Todo rio que vem aqui, cai no rio Amazonas. Todo rio que vem aqui, cai no rio Amazonas. Aonde esse rio está descendo? Aqui, ó. Ó. Caiu aqui, ó. Caiu no rio e vai embora. Perfeito? Olha isso aqui. Cai aqui, vem aqui e cai aqui para fora. Então, quando eu falo da planície amazônica, ela, na verdade, é um conjunto de planalto, planície e no meio das duas tem que ter uma transição, tá? Nós vamos chamar isso pelo Azab Saber do Jurandir Rossi, que é de depressão. Olha aí. Vamos voltar lá para os slides, por favor, tá? Vamos voltar para os slides. Meus amores, toda vez que eu pensar em clima, eu tenho que pensar em massas de ar. Olha só, quando eu penso nessas massas de ar, tá vendo essas setas aqui? As setas vermelhas, elas vêm da onde? Do oceano. Então, toda a massa de ar, caiu na prova para vocês, setinha vindo do oceano, ela tem que ser úmida. Então, quando eu penso na seta vermelha, ela é úmida. Quando eu penso na seta verde, ela é úmida. Dá para entender o porquê que a Mata Atlântica está onde está? A Mata Atlântica está onde está justamente porque ela recebe massas úmidas. Tanto a vermelha quanto a verde são responsáveis pela Mata Atlântica. Daí ela chama Mata Atlântica. A água que precipita sobre a floresta é exatamente a massa da região do Equador e da região do Trópico. Olha lá aquela massa mais laranja, formando na Amazônia. Lembra que recentemente nós tivemos um problema, poluição em São Paulo? Você fala assim, Sidney, o que a Amazônia tem a ver com São Paulo? Olha lá a seta. Se você, por um acaso, prejudica a Amazônia, queimando, poluindo, tudo que vai para a atmosfera da Amazônia vai em direção àquelas setas. Significa que desmatar a Amazônia, poluir a Amazônia, você compromete diretamente a região de São Paulo, o centro-oeste, a região próxima ao Pantanal. Então é importante a gente entender isso. Toda vez que trabalhar com vocês com massas de ar são fatores climáticos. Ela desloca a característica dela para onde ela está indo. Se ela saiu de uma área úmida, ela vai levar umidade. Se ela saiu de uma área seca, ela vai levar seca. Se ela saiu de uma área fria, ela vai levar queda de temperatura. Se ela sair de uma área quente, ela vai levar o quê? Muito calor. Então, além desses dois, o que nós temos?
Quando nós falamos de biomas, o primeiro que eu quero chamar a atenção é da floresta amazônica. Olha aí. Meus amores, floresta amazônica. Lembra do rio que eu mostrei para vocês lá? O rio Amazonas é um rio que corta a floresta amazônica. Ele vai da região do extremo norte, vai da região do centro-oeste e cai todo naquela região ali do verde. Todos os afluentes que saem do laranja e saem do norte do Brasil são responsáveis por abastecer o rio Amazonas. Só isso, Sidney? Não. O rio Amazonas também tem água que vem dos Andes. Se você pensar que do lado oeste do Brasil você tem a cadeia dos Andes, o degelo da cadeia dos Andes migra a água em direção aos afluentes. Vamos pensar no Rio Negro e no Rio Solimões? Olha lá. Desce tudo e cai dentro da Amazônia. Aí eu te pergunto uma coisa. A floresta amazônica, ela é uma área de evaporação? Não é. Cuidado com isso na hora da prova. A Amazônia não tem uma grande evaporação. Evaporar é a água que sai do solo, é a água que sai da superfície. Só que a Amazônia, ela tampa o solo. Se você olhar naquela foto ali, você está vendo o solo? O sol não bate sobre o solo. Então, a água que vai em direção à atmosfera, ela sai das folhas, ela sai dos estômatos, é uma água que transpira. Peraí, Sidney. Então, você está dizendo que a água que chove sobre a floresta amazônica vem da floresta amazônica. Perfeito. Então, se eu desmatar a Amazônia, eu diminuo a água que sobe em direção à atmosfera. E se eu diminuo a água que sobe, eu diminuo as chuvas. Então, se não fosse pela Amazônia, não tinha chuva. Mas se não fosse pela chuva, eu também não tinha Amazônia. Do mesmo jeito que eu não posso falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. O oxigênio que ela produz, ela mesmo o quê? Consome. A folhagem da Amazônia, que precipita sobre o solo, é a responsável por gerar recursos minerais e orgânicos, nutrientes, para a planta crescer. Tá, Sidney, você está dizendo que o solo da Amazônia ele é rico em matéria orgânica graças à própria Amazônica? Exato. Resumidamente, a Amazônia só é o que é por causa do solo que ela mesma produz. A Amazônia só é o que é pelo oxigênio que ela mesma produz. Só chove na Amazônia a água que precipita, a mesma que evaporou, que transpirou dela mesma. Ela é um ecossistema fechado, inclusive muito frágil. Cortou a Amazônia, você destruiu o ecossistema. Perfeito? Então, floresta amazônica densa, latifoliada, arbórea, tá? Extremamente heterogênea, tá? O clima é equatorial, quente e úmido, tá? É um clima extremamente chuvoso. É comum, por exemplo, nas regiões do norte, você fazer até compromissos, né, antes e depois da chuva. É comum que o final da tarde seja chuvoso. A umidade relativa do ar é extremamente elevada, né? Basta começar o dia para que você já tenha condições de precipitação, tá? Agora, quando eu me refiro, por exemplo, a outra floresta, a Mata Atlântica. Tá, Sidney, mas eu tô vendo aqui as fotos, floresta amazônica e Mata Atlântica são iguais. Não, não são. Quando eu me refiro à floresta amazônica, ela chove em função da transpiração da mesma floresta. Quando eu falo da floresta amazônica, da Atlântica, nós estamos falando de uma chuva que vem do litoral. Sidney, da onde vem essa chuva do litoral? Volta aqui, ó. Massinha vermelha, massinha verde. Se não fosse por essas massas, a Mata Atlântica não existiria. Peraí. Então, se eu cortar a floresta amazônica, deixa de chover? Sim. Se eu cortar a Mata Atlântica, deixa de chover? Não. Esse é o problema. Se eu tiro a Mata Atlântica e a chuva continua, o que vai acontecer no relevo sem a vegetação? Erosão, tá? Deslizamento de terra. Vamos pensar em Teresópolis? Vamos pensar em Petrópolis? Vamos pensar nas áreas de deslizamento de terra, perfeito? A Mata Atlântica ela tem outra diferença. A floresta amazônica é uma mata equatorial. A Mata Atlântica é uma floresta tropical. Tá? Então toma cuidado com isso. Lá fora eles vão falar assim, as florestas tropicais brasileiras. A Amazônia é equatorial. No máximo intertropical, tá bom? E a Mata Atlântica é uma floresta tropical. Quer outra diferença? A Mata Amazônica é uma floresta de chuvas convectivas. Agora, quando eu me refiro à Mata Atlântica, ela é de chuvas orográficas. Você diz, o que é uma chuva orográfica? Vamos pro quadro de novo, meu querido. Você se incomoda? Vamos lá? Olha só o quadro aqui. Quando eu falo de uma chuva orográfica, olha isso aqui. Pensa comigo, meus amores. Peguei um relevo aqui, tá? Vamos pegar um relevo, perfeito? E aí a gente tem o litoral. Oi? Olha o litoral aqui. Pode falar, meu queridão? 5 minutinhos. Beleza, já estão me mandando embora. Tá tranquilo, tá acabando. Olha aqui. A chuva, ela se forma
em função da transpiração, da evaporação do oceano. Essa massa se desloca em direção ao continente e ela acaba subindo em função do relevo. Meus amores, esta água, esse vapor d'água aqui, ele sobe, condensa, satura a atmosférica e produz o que a gente chama de chuvas orográficas. Então, mesmo que eu desmate a Mata Atlântica, essa chuva vai continuar acontecendo, o que vai fazer com que ela faça com que a erosão aconteça. E isso daqui pode cair aqui. Fechou? Vamos voltar lá para os slides, por favor? Olha só, quando eu me refiro, tá, à nossa terceira mata, ela não está associada a isso. É uma mata muito menos densa, tá vendo? A mata de araucária. É a mata que a gente tem na região, por exemplo, de Curitiba, né, no estado do Paraná. É a mata do pinhão. Né? É o pinheiro brasileiro, é uma gimnosperma, é uma vegetação de coníferas, inclusive, tá? Similar ecológico da taiga. É a única coníferas que nós temos, tá? Ela é no sul do Brasil, ela é clima subtropical, como eu disse a vocês, acima de 500 metros de altitude. Tá, Sidney, então você está falando que nós temos 3 biomas arbóreos? 3. Floresta amazônica, tropical, equatorial. Floresta atlântica ou mata atlântica, tropical. E mata de araucária subtropical. As duas primeiras são densas. As duas primeiras são extremamente heterogêneas. Essa não. Essa é pouco densa e essa é ela é menos heterogênea. Não vou me dizer que é homogênea, porque na geografia não existe isso. Somente, sempre, nunca homogênea, tá? Ela tem menos heterogeneidade do que as outras duas. Agora, nós temos mais 2 biomas que saem dessa característica de arbóreo, de vegetação florestal, para savanas. Tá, o que é uma savana, Sidney? Olha lá. Uma savana é uma vegetação que a gente chama de complexa. É a vegetação que nós temos árvores, mas também nós temos arbustos, mas também nós temos herbáceos. Então imagina, lembra do Rei Leão? Eu tenho árvores, eu tenho uma vegetação de campos e eu tenho uma vegetação de arbustos. Quais as 2 savanas que nós temos no Brasil? Olha lá. Nós temos a caatinga, no sertão brasileiro, e nós temos o cerrado, no centro-oeste brasileiro. E é exatamente aquela pergunta que eu e o Gaspar fizemos aqui para vocês. O pessoal aí, né, que quer ganhar aquela promoção e tá a fim de trabalhar aqui, ó, estudar com a gente, estudar conosco no ano que vem, qual a diferença dessa para essa daqui? Olha o pessoal de Paraíso aí, para aí. É daqui e essa daqui. A caatinga, ela tem o que a gente chama de vegetação escleromórfica e o cerrado também. Ela tem vegetação de raízes profundas e o cerrado também. As duas têm vegetações caducifólias, as folhas caem, os galhos são retorcidos. Tá, Sidney, mas eu não estou conseguindo ver a diferença entre o cerrado e a caatinga. Olha bem a caatinga. Não existe cactáceas no cerrado. Não existe xeromorfismo no cerrado. Vegetação de espinhos. Vegetação que, para evitar a perda hídrica, ela não tem folhas. Essa é a diferença, sacou? Então, quando cair na prova para vocês, uma vegetação escleromórfica, oligotrófica, de raízes profundas, caducifólia e com presença de cactáceas, pronto. Você vai marcar a caatinga. Cactáceas só a caatinga tem. Cerrado não tem cactáceas. Entendeu? E nós temos o último bioma nosso, que ele é chamado de pampas, né? O nosso último domínio morfoclimático. Olha só, relevo pouco acidentado, relevo suave, relevo das coxilhas. Gado aqui, que pasta, ele não tem esforço muscular. Não é igual os gados de Minas, que sobe e desce serra, cuja musculatura fica rígida. Por isso a pecuária de Minas, naturalmente, é uma pecuária leiteira. Leite para Minas, carne para o sul. Já que o sul do Brasil é uma região no qual você tem relevos suaves, que não existe esforço muscular do gado, tá bom? Então o gado é aquela carne mole, né? É aquela carne gostosa, suculenta, churrasco gaúcho. Minas não, Minas é pão de queijo, tá? Minas é requeijão, é queijo de Minas, né? Então é doce de leite. Então, pecuária mineira é pecuária leiteira. Pecuária do sul é pecuária de corte, perfeito? Então, o sul do Brasil é caracterizado por vegetações herbáceas, vegetação baixinha, no máximo uma arbustiva de meio porte, predominantemente de pastagens. Tá bom, Sidney. Agora, então, você quer dizer que nós temos o quê? 3 arbóreos, florestas, 2 savanas e uma pradaria. Fora isso, olha só o que a gente vai ter. Nós vamos ter vegetação que a gente chama de ecótonos. Transição, por exemplo, entre a Mata Atlântica
e o que nós chamamos de caatinga. Olha lá, o laranja e o vermelho, o amarelo e o vermelho. É a região do agreste. Outro ecótone também que vocês vão ouvir falar, mata de cocais. É mata. Então puxou da Amazônia, olha lá, tá entre a floresta amazônica e a caatinga. É uma vegetação que tem a característica da Amazônia, é arbórea, mas tem característica da caatinga, aciculifoliadas, vegetações com folhas muito finas, quase espinhos, né? Muito espaçadas, pouco densa, tá bom? E nós temos também o famoso Pantanal. É para nós o maior ecótone do Brasil e do mundo. É um ecótone que é tombado como biodiversidade, patrimônio de biodiversidade mundial. E ó, hidromórfico. Lembrou? Os outros dois, eles têm características de quê? São nordestinos, têm características áridas ou semiáridas, são vegetações que passam por um período mais seco. Agora, falou para vocês do Pantanal, é hidromórfico. A palavra hidromórfico, ecótone, marca Pantanal. Fechou? Galerinha, espero que vocês tenham uma excelente prova, que arrebentem no Enem, que arrebentem na FUVEST e qualquer outro vestibular que você for fazer, tá? Um abraço para todos aqueles que são nossos alunos, aqueles que estão nos assistindo e não são. Desejo a todos vocês sucesso. Desejo a todos vocês o que há de melhor nesse mundo. Fiquem com Deus, boa prova, arrebentem lá. Fiquem com Deus, meus amores.